Começando o Antimatéria, o programa que vai ajudar você a explorar as dimensões da cultura pop. E hoje é aquele programa quase de pedido de desculpa por uma série que começou ruim, mas que ainda bem que está mudando, né, Cleiton? É verdade. Eu queria saber o que você fala tão bravo assim, não, ó, pra galera. Eu não estou bravo, eu estou o feliz. Antimatéria. É a energia. Ele vai ajudar você. Ai de você se não quiser que eu te ajude. É a energia. Que as pessoas, pessoas chegam em casa cansado, triste, com a energia lá embaixo. De um Aí tem que tomar bronca. Aí ela liga a TV e vê a gente assim, pra trazer diversão, entretenimento. E aí todo mundo fica na pilha com a gente, felizão. Tá bom. Mas hoje a gente vai falar de Godilger, que chegou ao seu 15º episódio e teve uma mudança bem grande. Não, eu tô falando nossa só, porque pra mim já tá no final já. Não, já tem mais agora, óbvio, né? É. Mas sim. Vocês assistiram? Como é que tá? Eu assisti os 4 primeiros, aí não me pegou. Não, os 4 primeiros não é o suficiente. Não me pegou. Eu só sei do que me falam, só. Que é uma cena ou outra que me mostra. Olha esse maluco, delinquente. Antes que o pessoal de casa venha com esse comentário, que eu sempre venho. Comentário, É assim, tipo, ai, mas se você não assistiu tudo, você não pode falar. Ai, assistiu 4, não sei o que lá. Meu amigo, deixa eu te falar um negócio, assim, a gente faz um programa diário aqui, que a gente tem que consumir tudo. É game, é anime, é série, é filme. E, cara, não dá pra eu ficar perdendo tempo com série que não me prende. O tempo é crucial, cara. Se eu assisto 2, 3 capítulos, a série não tá boa... Um episódio já é suficiente pra saber porque, se assim, eu vou te falar um negócio. Tem série de Sentai, tem Kamen Rider negócio que no primeiro e segundo capítulo já me pega. Eu já falo, pô, eu quero ver mais disso daí. Sabe, foi assim com o Gitz, foi assim com o... Mas que Gitz tem o senhor primeiro episódio, né? É, mas né? o dos insetos lá foi legal também, o... King Oja foi legal pra caramba também. King Oja também tem o senhor primeiro episódio. É, então. Pô, agora... Os melhores primeiros episódios, aí, ó. Dá pra fazer. Não, o Ryu Soldier eu achei que foi ótimo. O Ryu Soldier é bom também foi legal o primeiro episódio. É que o Ryu Soldier é uma série meio fora da curva, né? Essa é bem fora da curva. E aí, sabe, aí você Mas se você pega o entorno, todo o restante, né? Você pega Gavi, por exemplo, eu assisti os 15 primeiros e não consegui. Não clicou. Comigo clicou. Aí, ó. Cara, eu não consegui ficar. Eu só parei de ver Gavi... Porque você tava engordando só de assistir a série. É, exatamente. Não só isso, mas porque a gente teve que assistir outras coisas, jogar outras coisas. Aí apareceu o Claro Obscuro na minha vida, né? Roubou sua vida escolhas, pra esse ano. Escolhas. E aí eu assistia a Gavi, eu jogava e eu resolvi jogar. Mas, volte pro Godilger, por favor. Não, mas só pra porque o visual dele é muito bonito. Não, pra contextualizar pra você de casa. Godilger é o 50º Super Sentai, né? Como uma série de comemoração de aniversário. Não vou entrar nos detalhes aqui de ordem, de tudo que aconteceu antes. A gente tem um programa anterior no YouTube. É só você acessar nossas mídias sociais. Nosso YouTube tem lá um programa que a gente fala, né? Das nossas primeiras impressões de Godilger. Que não foram boas. Não foram boas, porque tem uma série de problemas aí estruturais na série que eles começaram a resolver na medida que algumas coisas aconteceram. Então eu listei aqui algum dos pontos que fizeram essa melhoria da série. O primeiro deles é a reunião do elenco principal, porque Godilger foi vendido como um Super Sentai que não seria bem um Super Sentai. Ele seria uma equipe meio separada que funcionaria meio que individualmente. Que não funcionou. Assim, não funcionou. Os personagens de si, eles não têm carisma suficiente para segurar a série em momentos sozinhos, né? O problema é que são cinco pessoas. Em teoria, se você quer separar 5 pessoas, tem que ser 5 núcleos. Imagino que sim. Interessante, você tem que desenvolver esses 5 personagens. Você não consegue desenvolver os 5 com 40 e poucos capítulos numa série normal, imagina os caras separados. E aí você tem né? Você tem a trama principal, que é a caçada dos anéis, né? Do Super Sentai, né? Que estão perdidos, e aí tem que juntar os anéis para conseguir um pedido pro Tegazord, que é tipo um robozão gigante que vai conceder aí esse desejo para quem se tornar o número 1, né? Ele é tipo o gênio do Aladdin, mas já de robô. Com Battle Royale. E aí o que acontece? Os personagens em si separadamente não estavam funcionando, diferente da comitiva de apresentação da série, onde eles interagindo entre eles
tava muito legal. Eu cheguei até a comentar com o Cleiton. Falei, pô, acho que a gente vai ter um novo King Yoda aí, que o elenco é muito bom. E o elenco, né, interagia muito bem entre eles. Só que aí isso não aconteceu, e aí, em determinado momento, rapidinho, a Toei resolveu juntar todo mundo. E aí, né, tem um episódio, inclusive, que ficou bastante icônico, que é com o Zyuranger, que é o episódio com... Zyuranger aqui no Brasil passou como Power Rangers, né, a série clássica, dos dinossauros e tal, Mighty Morphin Power Rangers. E aí que aparece o Tyranno Ranger, né, que é o vermelho, né, tem sempre essa Guerra dos Anéis, é sempre os anéis vermelhos, tá? Então são sempre os anéis do Red que aparecem. E aí ele aparece como um arqueólogo de Super Sentai e ele ensina, inclusive, a transformação, né, que é quando os 5 estão juntos, eles chamam no Japão de Roll Call, né, que é uma transformação que eles fazem junto, Changeman tinha, Flashman tinha, se você assistiu o Maskman, quando os 5 gritam o nome e no final fazem a pose. E aí o elenco começou a melhorar bastante, inclusive quando a unicórnio, né, a Black, que é a personagem unicórnio, ela aparece, ela também ajuda bastante, que ela é uma detetive, e o núcleo dela é muito mais interessante do que o núcleo dos outros personagens. Eles fizeram os personagens cada um com uma história diferente. O Roeiro, que é o vermelho, a história dele, tipo, não tem nada, tipo, não serve pra nada. O Byakuya, que é o Blue, ele é um idol. A história dele tem um pouco interessante, porque a história dele liga com a história da Black, porque, tipo, tem um lance de um assassinato, que é justamente o que ela tá investigando, que é o... Assassinato não, é um rapto da irmã mais nova dela, que também era uma cantora. E aí ela tá investigando e tudo mais. Eles têm colocado uma galera com umas profissões assim, diferentes. Profissões modernas. Tipo, lembra o Yellow do Kira Major, né? Ele era pro player, de Tekken. Eu lembro. Esse eu vi, vocês falaram, eu fui ver. Porque... Então você tem, né, algumas coisas que são meio interessantes, mas que não funcionava sozinho. Aí, a segunda coisa que ajuda bastante, que eu já falei um pedaço dela aqui, é o elenco de apoio. Os vermelhos lendários que estão aparecendo com os anéis também ajudam bastante nessa parte. Eu vou destacar o Tyranno Ranger. O Tyranno Ranger foi bem legal. O arco do Galhead é muito bom. Porque o arco do Galhead, ele é um caçador de feras, né? Esse novo Galhead é um caçador de feras, que ele tá procurando o grande amor dele, que também viajava com ele também, fazendo trabalho de pesquisa sobre animais e tudo mais. Ela sofre um acidente, aparentemente morre, mas na verdade ela não morre. Ela é sugada pelo Nuwan e ela vira um outro monstro. Zenako. Que não é o Zenako, é um outro monstro que é baseado no Roki do Gauranger. Zenako é a versão do Power Rangers White Force. É o acesso animal. Aí o arco dele é muito bom, são 3 episódios. Inicialmente ele aparece, confronta os Godzilder. Na sequência ele acaba virando aliado e no final eles acabam resolvendo. Ele vem sem transformar ou ele é sempre transformado? Não, ele aparece destransformado, é um ator novo, é um outro ator e tudo eu reparei, mais. você tinha falado isso. Eu vou falar um negócio assim, o arco, eu fico feliz que o arco é bom, a história é boa, mas eu fico triste às vezes quando eles fazem essas trocas de ator. Eu também. Como eles fizeram no Desde Dio. Desde o Kiva. No Kiva... Não, no Kiva não, no Decade eles trocaram. Porque o primeiro que aparece é o Kiva e não é mais o Kiva, né? O Kiva aparece no primeiro capítulo e depois... E não é mais o Kiva. Depois, mais pra frente, aparece um Kiva de 9 anos de idade, era um molequinho, assim. Sim. Mas eu fico muito triste, porque eles querem fazer essas séries comemorativas e eu acho legal pra caramba que tenha isso daí. Mas eles não conseguem trazer o elenco, né? O Gokaidia, por exemplo, eles não fizeram. Eles trouxeram a galera, eles não trocavam. Era a galera no Gokaidia. Eu não sei que mágica eles fizeram lá, mas depois os caras não conseguiram fazer mais. Talvez, e ou aí, porque os caras gostam. Uma coisa muito legal além de, né, ser um episódio que tem é super dramático, ele chega a lembrar alguns Sentais antigos, principalmente a resolução do episódio. É muito bom, com trilha sonora, tem uma música tema cantada pelo próprio Blue, né, que, tipo, é um cantor também na série, ele é idol e tal, então tem toda essa pegada. E são episódios dirigidos pelo Koichi Sakamoto, então as lutas são muito boas mesmo. E tem um episódio que eles fizeram homenageando a época, a Era Showa, Jeff. Muito bom. Falando... Do cara do bastão? Não, é um episódio mesmo, solto só,
que o monstro, ele fala, tipo, ele brinca que, tipo, as coisas antigas eram muito melhores. Tudo antigo era muito melhor, tudo era show, era muito O boa. monstro viúva. Não, era o monstro manchetossauro. Esse aí. Então, o monstro viúva, igual. E aí é legal, Viúvas porque, da tipo, tem Manchete. um cameuzinho de Zubat, porque tem uma hora que ele senta e ele fica assistindo Zubat. Nossa, como o Tokusatsu nos anos 80 era bom. E tal, e tudo mais. E aí sim, Jeff, esse episódio que você falou, que é o episódio da Red Racer, né? É um episódio que a Red Racer, ela é tipo uma empregada do amarelo, né? Que ela quer levar ele de volta, e aí ela pega o anel do Red Racer pra ir, ela se transforma no Red Racer e tal, de Car Ranger. E aí, em um determinado momento, quando ele fala, não vou voltar com você, o anel ela acaba virando Berserk e infecta o anel. E aí ela vira uma Bossozoko com a roupa do Car Ranger, assim, ela fica com um taco de beisebol cheio de prego, assim, nas costas de metal. Eu sempre confundo o Car Ranger com o Turbo Ranger, mas é Red Turbo, né, se fosse. Né? É, o Red Turbo. E o do Car Ranger é Red Racer. tem Red razão. Racer. É um dos 80 ou dos 90, né? E aí tem o Bulkenhead que finaliza os corredores. Ah, de carro, né? É. De carro. E aí, cara, e é muito bom esse episódio. Também é um arco duplo, assim, que é muito legal. E tem toda uma liçãozinha de moral por trás, ali, de confiança e tudo mais. Mas é bem legal. E aí, o próximo passo é a chegada de um novo vilão, que é o Kwon, que é o Garildo, que é um lobo negro, né? Que é o grande rival do Vermelho. E na série eu não vou falar o que ele é, porque é um spoiler. Mas quando ele chega, ele muda bastante. Porque até então, os vilões, eles não são aqueles vilões tão ameaçadores. Eles são ok, assim. Mas quando ele chega, ele muda bastante o patamar. Principalmente porque ele já, além de trabalhar como o vilão ali, transformado e tudo mais, ele também age nos bastidores como humano, porque ele é um humano. Ele age ali, tipo, numa grande corporação, trabalhando, corrompendo pessoas e tudo mais. E aí tem o confronto meio que, tipo, inevitável com os Godzillion. Tipo aquele vilão do Orb, assim, que é tipo, ele transforma e aí ele também é um vilão que fica por trás dos panos atrapalhando tudo. E ele é legal porque, tipo, ele desperta o primeiro o primeiro upgrade de armas do God Wolf, né, que é o Wolf Calibur, que é a faca que ele usa pra lutar e tal. E é muito legal que ela abre, né, ele fica abrindo as fendas, ele corta o espaço, assim, ele pula em um, sai em outro. Eu posso esperar pra comprar minha faquinha de plástico do God E tudo Wolf. mais. Já deve ter, já. Já deve ter no mercado. Certeza. O próximo se chama Hironobu Kageyama. Ele canta? Ele canta uma música chamada Love is Justice. Que E é a música Insert Song. E toda vez que o bicho tá pegando feio e tem um grande upgrade de arma, ou ele se junta, ou ele supera alguma situação grande, começa o Hironobu Kageyama cantando. O Hironobu ficou um tempo na geladeira pra cantar músicas de Super Sentai. É verdade. Eu acho que desde o encerramento, eu tô chutando, tá? Não tenho 100% de certeza dessa informação. Desde o encerramento de Harikenger, eu acho que ele não canta nenhuma música. Eu acho, tá? Também tô Não chutando, lembro. que eu acho que ele cantou alguma coisa no Dio, porque ele fazia a voz daquela última forma lá, com as garrafinhas lá, ele começa a cantar a música. Mas Dio é lá. Kamen Rider. Mas não, de é Super Tokusatsu. Sentai. Super Sentai, Não, Tokusatsu ele cantou Ultra, ele cantou algumas outras coisas. Mas Super Sentai não. Super Sentai Mas tava você já um percebeu tempo. como as músicas Super Sentai sempre falam de amizade, amor? É porque tem vários, né? Mas Kamen Rider também. Então, mas eles podiam falar, sei lá, então, tava no trânsito Não, de não. Tóquio, Por sei lá. Eles não pegam trânsito. Não. Eles Mas é sempre teleportam, amizade, eles sei voam, lá. não tem trânsito pra Não, Super Sentai, não, velho. não. Então, Herói não pega trânsito. como um robô gigante, sei lá, podia ser alguma coisa, né? E Godzillion também deu uma revolucionada em uma série de acontecimentos, porque basicamente a série acabou no episódio 15. Que bom. Tipo, acontece uma parada e a série acaba. E aí, tipo, entra uma tela preta assim, falando, olha, tipo, acabou e agora... Óbvio que depois tem as cenas do próximo episódio mostrando o que vai acontecer, que é justamente a apresentação do Godzillion Polaris, né, que é o Urso Polar, né, que vai ser um membro novo, que o episódio chama o Verdadeiro Salvador número 1. E aí, tipo, é um episódio mais focado nele e a Por dois gente vai ver Qual a mais... cor? Branco? Ele é branco. Ele é branco, Por tipo, dois meio capítulos. Urso Polar. Vamos ver como é que vai continuar. Eu realmente empolguei. Tô louco pra ver o próximo episódio, inclusive, porque tem esse gancho que eles fizeram de um jeito muito curioso, Super Sentai. E
a gente vai ver o restante e volta pra contar pra vocês aqui, beleza? Enquanto a gente vai pra um rápido intervalo, na sequência tem Card Captor Sakura e a gente vai continuar falando de Super Sentai aqui no Antimatéria pra vocês. Voltamos com o Antimatéria e ó, se você tá assistindo a gente, não esquece de comentar se você tá vendo Godzilla, se você concorda com o que eu vou falar aqui na sequência usando a hashtag Antimatéria na Cultura. E se você ainda não segue a gente, ó, tem o QR Code aqui do lado, só tirar uma fotinho que você já segue a gente, já aparece tudo, você consegue ver o que a gente já produziu e o que a gente tá produzindo, beleza? E meus amigos, estamos falando sobre Super Sentai, falando de Sentai do ano. Eu fiz uma listinha aqui de Sentais que deveriam ter vindo pro Brasil. Cara, isso é legal. Isso é legal porque o monopólio de Power Rangers acabou com um mercado em ascensão. Eu chamo de ascensão porque tá indo muito bem, inclusive. Tá. Das séries de Sentai desde... acho que Changeman foi a mais relevante, a primeira. Changeman, E depois eles Flashman. fizeram um retrospecto, um recap e puseram coisas mais antigas que Changeman, não puseram? Não. O Google Não, Five foi lá, Change, né, é que foi o Changeman, Flashman, e depois acabou vendo o Google Five, que é aquela história do Brasil de E que- tá fazendo mas sucesso, vamos comprar Isso, qualquer exatamente. coisa. Aí veio o Google Five e depois o Maskman. Que era o mais barato, provavelmente. É, o que tava disponível Depois ali, do né? Maskman, qual que seria daí? Na sequência, Jetman? Jetman. Esse é o que todo mundo fala, né? Maskman. O Liveman, alguma coisa Live, assim. não, Liveman, não lembro de cabeça a ordem agora, cara. É. Mas enfim, é por aí. Tá. Mas poderia ter vindo Jetman, poderia ter vindo Liveman, poderia ter vindo... Poderia ter vindo do Cara, podia ter dinossauro. vindo um monte, o próprio Jurendia, né? Podia ter vindo várias séries. É que são muitas datas. Como diria o Deadpool, é complicado. Ok. Mas vamos começar? A primeira, eu estiquei bastante, tá? Eu não, normalmente eu tenho o hábito de me manter um pouco atrás, mas eu estiquei bastante essa lista. Então, ela começa em 90, mas ela termina muito próxima daqui, tá? Vai Eu ser na coloquei- ordem cronológica? Coloquei na ordem cronológica. A primeira, Chorik Sentai Oranger. Acho que o Oranger tem uma pegada que lembra muito Changeman na estrutura. É da de pirâmide. 95. É, o da pirâmide. É o da pirâmide, que aqui passou como Power Ranger Zell, né? A galera Zell. vai conhecer É. mais como Power Ranger Zell. Mas é uma série que tem... E você sabe que, tipo, é que 95 também é uma época que marcou bastante, né? 95 a gente teve um problema com a Polícia Federal, tava pegando muito pesado a entrada de qualquer coisa aqui no Brasil. Ah, é? Então as fitas de VHS que vinham do Japão para abastecer as famílias japonesas aqui não estavam entrando. Então a gente ficou praticamente 6 meses sem nenhum conteúdo novo aqui. Então a gente não via Beefighter, a gente não via Oranger, a gente não via Zenki, a gente não via Galkiva, a Lembrando, gente não não tinha via... internet, tá, Não galera? tinha internet, não tinha streaming. 1995, aqui era tudo mato. Era mato de verdade. Era tudo mato. Então não tinha, então a gente não conseguia. Foi justamente o ano que o Goku se transformou em Super Saiyajin 3. A gente só via pelas Terebis e eu tinha o último episódio antes da transformação. Que nas cenas mostrava o Goku se transformando, mas a gente nunca tinha visto a transformação. Levou meses pra chegar aqui. Então eu tenho uma ligação muito forte com o Oranger, e o Oranger tem essa pegada meio tipo Changeman, assim, que na história também é uma força misteriosa, né, que é a força Chorik, né, que dá o poder pros Orangers, né, pra eles se transformar. Também tem um capitão tipo Ibuki, que é um capitão, e você tem Baranoia, que é um império, assim, pesado. A balada da Augusta. Um Baranoia, Baranoia Parece nome de balada, né? é um império pesado, o império das máquinas, né? Que ano passaria isso aqui? Aqui no Brasil, cara, teria que passar ali 98, 99. 98? Seriam anos legais pra passar. 97 também, né? Ia ser bem diferentão, né? Seria... E Oranger eu tive o mesmo problema que você falou, Cleiton. A primeira vez que eu vi na revista, antigamente a gente via nas Terebis os previews, né? Eu achei o visual horrível. Mas tem um dos melhores primeiros episódios de Super Sentai. Eu tenho um Os problema, melhores. eu tenho que admitir pra você, eu tenho um problema muito sério com o visual de Sentai. Mas Se eu bato o olho e eu acho feio, eu já não quero assistir. O Oranger era o que tinha os kanji de rei na cara. É o King Ranger. Então, ele era... eu não achava feio aquela roupa, não. membro mais bonito, um dos mais bonitos de Super Todos Sentai até tinham hoje. kanji na cara ou não? Não, era a Uma pirâmide, estrela, a estrela. Tá, a estrela, a lembrei. pirâmide, É. tinham formas meio geométricas. Tá, assim. só ele tinha um kanji, né? Porque E só depois ele tinha o Sentai com os kanji Sim. na cara, que é outro. Eu gostava É o do Shinkenji. robô do vermelho. É,
Qual deles? O Red Puncher? É, o Red Puncher. Ele tinha um Era todo robô que era, esguio, né? ele era meio Eu lembro Titan desse robô. Jr., né? E ele lutava boxe também, né? Sim. Tipo, tinha até uns... Ai, meu Deus, Ele é legal, esse robô é Eu legal. não gostava da pirâmide. De 95, o King Pyramid era um dos maiores robôs do Super Sentai até Mas hoje é em uma termos de pirâmide com dois tamanho. pezinhos, Mas é uma assim. pirâmide. O pezinho. Não é bonito, eu admito pra vocês, não é bonito, mas é grande. Era legal que ele amassava todo mundo. Não, mas você lembra que o Grand Titan, ele era gigantão lá no Uma negócio. caixa de sapatos, Se sim. você pega nas revistas a diferença, ele é desse tamaninho, o King Pyramid é desse Muito tamanho. grande. O King Pyramid é um robô gigante. Cê é louco, Ele não chega nem mano. no pé, assim, ó, do King Pyramid, cara. Às vezes sai esses comparativos em revistas, isso é né? legal, Tipo, de isso é legal. tamanho, força É, e cara. tudo mais. Mas em termos de tamanho, o maior robô do Super Sentai é o dragão do Dairanger, que é um dragão tão grande que ele não pode ficar nem na Terra, ele se esconde atrás da Lua. O do dragão, inimigo. aquele... inimigo. Não é inimigo. Ele é um dragão que ele cuida do equilíbrio das forças. Ah, tá. Então ele fica fora da Terra. Ele ataca tanto os Dairanger quanto os Ele inimigos. não A aparece. Goma. Ele não Power Ele aparece. Rangers, aparece. no Power Ele Rangers aparece é o só a sempre cabeça. inteira, É o sempre- sempre inteira no Power Rangers. Ah, Ele aparece a cabeça, aparece só ele dando um pisãozinho assim. Ele pisa assim, Porque ele é ó. muito grande. Ele pisa na tartaruga lá, pá! Aí fica tentando amassar a tartaruga. É uma É, a tartaruga, tartaruga. né? O dragão do Red, ele junta com a tartaruga, fica protegido e ele fica pisando no casco da tartaruga. Assim. Que era um humano, não era humano essa tartaruga? Era humano. Era um cara que Era gostava humano. muito de tartaruga. E ele se transforma. Ah, era óbvio. É que Dairanger tem uma pegada com o Shitenryu bem pesada. O próximo, Gogo Sentai Bolkenger. Bolkenger é muito bom. Qual que é esse? Esse é o que eu tava falando aqui, o Bolkenhead, que também são carros, né? Eles transformam... Tá. A transformação do Sentai em si são carros, mas o foco é a aventura. É, porque Boquinha de aventura. O foco é a aventura, a exploração. Então, Arqueólogos, né? Eles são meio arqueólogos, né? eles são meio arqueólogos, assim, e tal. Os inimigos são baseados em personagens de RPG, né? Você Verdade. tem a Eu não sei classe se eu dos lembro magos, a classe dos ladrões ninjas, a classe dos guerreiros. Todos os inimigos são estereotipados com isso, todos têm um visual muito legal. Em termos de formação, o Bolkenger, ele tem uma pegada de... Ele tem bastante conflitos internos, porque o membro, por exemplo, o Black não quer aceitar a liderança do Red, e é muito legal, porque o Red trabalha todo um esquema de trabalho em equipe para eles conseguirem realizar as missões e fazerem as coisas. O Black não aceita no começo, aí o Black vai chamar ele pelo nome, primeiro nome dele, ele fala, não, quando eu tiver em missão, você tem que me chamar de Bolkenhead. É muito louco, assim, porque ele é um Red muito bom, assim, bem legal. Tem um sexto membro, que é o Bolken Silver, que tem uma aparição muito legal também, porque ele é um personagem, tipo, que ele se julga amaldiçoado por causa da raça, da ligação do povo dele e tal, e o Bolkenhead também tem um papel muito legal em como ele aproxima dele e fala, meu, você vai ser o cara, eu confio em você e tal. Então, assim, cara, Bolkenger pra mim tem Ano 2000 seria um ótimo ano pra Bolkenger passar aqui no 2000? Brasil. De quando ele é mesmo? 90? Ele é de... 2000 não ia passar, porque ele tinha sido produzido. Teria que passar em 2010, é 2006. Ah, é que você falou que você 2000 é Time cronológico. Ranger. Ah, 2000 é Time Ranger. 2000 é Time Time Ranger. Ranger é Eu- maneiríssimo. Amorzinho. Time Ranger é bom demais. O próximo, esse eu sei que o Cleiton vai concordar comigo que teria que vir pra cá. O Jeff também. É Kaizoku Sentai Gokaiger. Esse, né, apesar de talvez pra algumas pessoas não fazerem muito sentido quando Isso que eu ia passasse falar. por causa das homenagens talvez ao Super viesse Sentai depois, antigo, é. né? Mas o Gokaiger é meio impecável assim, né, Cleiton? A série todo mundo gosta, né? Assim. deixa, Lá vai. Não, deixa eu falar assim. Eu Fala, gosto. fala. Não, eu vou falar. É que o pessoal nos comentários depois vai. Nos comentários do YouTube depois vai falar um monte. Mas eu vou falar mesmo assim. Não falaram de você do... falam do Flashman, né? Não, Desculpa. Não, a Flashman, eu já falei que não é uma série ruim. A galera não entendeu qual que é a do Flash. Você não gosta, pode continuar. Não. Continua. Mas Gokaiger eu gosto muito. Eu acho que o Gokaiger, um dos maiores méritos de Gokaiger são os personagens. Os personagens do Gokaiger são muito bons. Os 5. Não tem um ali que... O 5 não, o 6. O 6. Porque o Gokai Silver é muito bom também. Eu acho que os 6 personagens são muito bons. São muito bem construídos. Eles conseguem criar um passado para cada um, o porquê de cada um. O filme é muito bem ligado. Inclusive até que enfiaram o Gavan no filme dos caras. É óbvio. Ele é um policial, um detetive espacial que caça piratas. Exato. E assim, tipo, ficou legal. O filme é legal também. O Marvelous é incrível. O Joe, todo maluca. Assim, não tem um personagem que você não goste. E os vilões são bacanas também.
Dito isso, eu reassisti Gokaiger anos depois. Quando eu assisti a primeira vez, eu amei. Mesmo por causa das referências e tudo mais. Eu não odiei a segunda vez que eu assisti, mas eu percebi que não tem muita história. Ele basicamente é um monte de homenagem uma atrás da outra, uma atrás da... Aí a história de verdade só vai se desenvolver quase na reta final lá. Com a luta do Marvelous com o Basco e tudo mais. É mais no finalzinho, assim. Porque do começo ao final ali, cara, é só... história solta e homenagem. É, só homenagem. Aparece um, aparece outro, aparece... Condor, o Black Condor, Black Condor. não sei quem. Não, mas é bem feito. Não, mas é bem feito, mas assim, não tem, é o que eu tô falando. O único problema pra mim é que realmente não tem muita história. As histórias não são muito ligadas com a história principal. Mas é que é meio o esquema de produção do Super Sentai, né? Você tem a história principal, mas você tem mini historinhas que nem sempre são conectadas. Alguns episódios eles acabam subindo pra conectar a história principal. Então... Exato. E aí é isso, assim, mas é uma série incrível, cara, assim, não acho uma série ruim, não, de jeito nenhum, cara. Então, próximo, esse aqui foi um dos meus queridinhos e pra mim um dos últimos Super Sentai muito bem produzido, que é Shiryu Sentai Ryu Soldier. Né? O Ryu Soldier, tema de dinossauro. Que bom! Não, esse é. Vamos lá. O Ryu Soldier, ele basicamente assim, eu não vou falar. Pra mim é a melhor série de dinossauro que já lançaram e a que mais remete à série de Super Sentai dos anos 80. Porque ele tem toda uma questão muito dramática, ele tá sempre o desenvolvimento dos personagens é muito bom, os upgrades são muito bons, a parte visual, estética da série é bem legal. Sabe um negócio que eu acho que eles fazem muito legal no Ryu Soldier? Eles fazem homenagens também no Ryu Soldier. Eles trazem os atores que fizeram Sentai antigamente como os mestres lendários dos caras, que ensinaram os caras a lutar. Porque tem as tribos, né? Você tem as não é na Terra isso daí. É na Terra. É na Terra. Só que assim, os caras que se transformam no Ryu Soldier, eles são membros de tribos diferentes, né? E aí, tipo, você tem a tribo da água, a tribo do ar, a tribo do fogo, e cada um acaba, né, assumindo ali a função de passar, né, o conhecimento pro outro, né? Alguns morrem, outros voltam, né? Inclusive tem alguns bem famosos aí, né? O Master Black é o Masaru Nagai, que fez o Time Head. Então são famosos, assim, em termos de voltar. E eles têm boas participações na série, tá? Não é tipo um negocinho que ele, tipo, aparece, vaza e já é. Legal. Né? Acho bom quando eles conseguem trazer essa galera de volta. Sim. E é uma série de 2019, poderia passar aqui no Brasil tranquilamente ali. Ela é bem bonita, eu lembro dela ser bem bonita. 2022, 23 ali. Vocês falaram bastante dela na época. Passaria tranquilamente. Essa aqui, pra mim, até agora, é a melhor série da era Reiwa. Reiwa, a última que a gente Reiwa. Que é o Sama Sentai King Oger. King Oger, que foi a primeira série que a Toei subiu a régua de produção de Super Sentai pra usar as telas que a Sony tá usando, né? Que são umas telas que, inclusive, o Hideo Kojima elogiou bastante essa produção, né? Que são telas que permitem que eles não precisem ficar mudando de locação e eles conseguem criar cenários gigantes, assim. Então o King Oger, ele tem uma área de efeitos especiais, assim, que é muito bom. O cast é um dos melhores. Pra mim, em King Oger tudo funciona, cara. Tipo, o cast é muito bom, os personagens são muito bons, eles são todos muito bem desenvolvidos, porque cada um deles tem um reino e um arco, né? Porque os seis, de novo. Mas os 5 primeiros, quando aparecem, cada um, tirando o Red, né? O Red não tem. Depois ele tem, mas, tipo, eles são reis, cada um tem o seu reino. Então você tem um arco de desenvolvimento no reino de cada um. Então você conhece um pouco mais do passado, você conhece um pouco mais da personalidade. E cada reino tem o seu núcleo. Então você tem as pessoas que interagem com esse personagem. O que eles são bons, o que eles não são bons, o que eles precisam os tratados. Tem toda a parte política de relacionamento entre os reinos. Né, o visual é muito bonito. Não, o visual é muito lindo. O robô é muito bonito. É tudo funcional, é tudo bonito. O King Oger é o robô. O nome do robô é King Oger. E desde o primeiro capítulo você tem ele se juntando lá e cada capítulo só vai aparecendo mais. Aparece uma aranha, gruda no braço. Aparece o que lá, gruda no outro. Só vai juntando. Ele vai ficando maior, assim, cara. Parece Gal Geiger. Gal Geiger não, é Gurren Lagann. Ele só vai juntando e ficando maior, assim, cara. No final ele tá um negócio gigante, cara, o robô, assim, cara. É muito bom. Na moral, é desse tipo de robô que eu gosto, tranqueira. Eu também. Adoro robô. A gente vai ficando por aqui. Você concorda com a gente? Você acha que esse seria um Super Sentai que teria que vir aqui pro Brasil? Faltou algum? Qual que você indica? Usa a hashtag Antimatéria na Cultura. A gente vai ler seu comentário e quem sabe a gente não lê ele no futuro. Em algum momento a gente vai voltar a ler comentários.
Antimatéria vai ficando por aqui. A gente volta amanhã aqui na TV Cultura. Tchau, tchau.